quer curtir. Que vem a música boa, esporte e amizade, aqui no programa Resenha. Olá você, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Resenha, aqui direto do Mr. Beer Verbo Divino, o coração da Zona Sul de São Paulo. Hoje, programa pra lá de especial. Aliás, que atração hoje no Resenha. Eu recebo Bruno Gouveia, Carlos Coelho, Miguel Ibirita, a banda Biquíni Cavadão. Bruno, prazer receber vocês, é uma honra o Resenha receber o Biquíni Cavadão aqui hoje. A gente também está muito contente de estar participando do Resenha dessa vez, e ainda mais diante de um lançamento tão especial da gente, é um disco CD, DVD, né, e vai sair em breve também em Blu-ray, que é comemorativo aos 30 anos da banda. É um álbum duplo, como eu falei, chama-se Me Leve Sem Destino. Show de bola, aliás, eu acho que essa comemoração é pra lá de especial, né? 30 anos não é pra qualquer um não, né? A gente na verdade já estava planejando essa comemoração desde 2013, para você ter uma ideia, né? Então a gente começou a conversar sobre, poxa, o que nós vamos fazer quando a gente completar 30 anos? E fomos desenvolvendo tudo. Normalmente as bandas, elas celebram os seus aniversários, né, as suas datas mais importantes, e depois elas, diante das turnês, gravam os discos e lançam mais tarde. A gente decidiu fazer isso antes. A gente gravou no ano passado justamente para que a celebração desse aniversário coincida justamente com o aniversário da banda, que é agora em 2015. Legal, é a hora então da gente sair para um rápido intervalo. Mas vamos deixar uma palhinha aí da banda Biquíni Cavadão. Daqui a pouquinho vocês vão sentir o gostinho do que vai ser esse programa. Vamos lá? Ok, então, Ted, vamos lá? Sabe esses dias em que horas dizem nada e você nem troca o pijama, preferia estar na cama. O dia, a monotonia tomou conta de mim. Dane-se a hora, se é cedo, se é tarde, dane-se a capa, a foto, o encarte, dane-se o mundo, o raso profundo, dane-se nada, dane-se tudo, quando você tá aqui. Dane-se o mundo, quando você sorri. Dane-se o filme, a história, o ator, dane-se Caprio, De Niro, Monroe, dane-se Figo, Ronaldo, Zidane, dane-se tudo que não tiver dane. Só penso nela, quem é ela, o nome dela é Daniela. Só penso nela, o nome dela é Daniela. Só penso nela, quem é ela, o nome dela. Cara, o nome dela é Daniela. Show de bola. E um CD agora acompanhando essa turnê dos 30 anos, DVD, CD. São 30 músicas, todos os sucessos. São muitos sucessos da banda. Além disso, a gente gravou 4 músicas inéditas. Sem contar com isso, nós fizemos também uma regravação que a gente gosta muito de uma música do Sai Guarabira chamada Sobradinho. Fizemos uma versão bem rock and roll da música. E tem também uma brincadeira que a gente faz com o público que a gente chama de Guitar Hero. Então, que a gente toca só as introduções clássicas de grandes rocks da história, né? Então, esse show é quanto tempo de show? Pô, deve ser um show longo, né? Esse DVD ele tem 2 horas de duração, né? Então são os grandes sucessos condensados em 2 horas. E é um trabalho muito legal, assim, porque conta, na verdade, a nossa história. Assim, passa por todas as principais décadas, né, da nossa história. E para quem não conhece, por que Biquíni Cavadão? Porque Biquíni Cavadão foi uma sugestão do Herbert Viana. E o Herbert Viana é cantor dos Paralamas do Sucesso. Na época, um amigo nosso, que estava sempre dando dicas pra gente, que estava começando, ele já tinha um disco gravado. Então a gente perguntou para ele, pô, você tem alguma sugestão de nome? E aí ele acabou sugerindo o Biquíni Cavadão. A gente ficou meio reticente, assim, pô, meio esquisito, não sei, sabe o quê. Mas a gente meio que foi levando.
E né? o nome pegou mais do E o que nome nunca, pegou de uma forma que a gente nem imaginava. Eu me lembro que às vésperas de assinar o contrato, a gente ainda chegou a falar, pô, vai ser esse nome mesmo, mas não tinha nome melhor. E a gente acabou ficando com o Biquíni Cavadão. Pô, que legal. E a gente pode dizer, a gente tá falando de um show de 2 horas, enfim, e os shows são com que frequência hoje de vocês? Ah, cara, a gente faz show por todo o país, né? E, assim, fazemos sei lá, depende muito da época do ano. Por exemplo, a gente estava vindo agora de fevereiro, que é um mês em que não tem tanto show de rock porque é carnaval, né? Mas, assim, a gente tem um pico bem grande agora por volta de abril, maio, junho, julho, vai até mais ou menos outubro, que tem bastante coisa, e aí é uma média bem alta, coisa de 8 a 10 shows, pelo menos, por mês. E os meses mais fracos a gente está fazendo aí 6 shows. Então, assim, Mesmo assim, a gente pode falar que vocês são atletas da música para suportar... Não. Assim, não, eu acho o seguinte, o show em si, ele demanda uma energia muito grande. E a gente, assim, todo mundo pergunta, pô, quantos quilos vocês perdem depois do show? Assim, os mesmos que a gente recobra depois que a gente vai pro hotel, né? Mas assim, a gente tem uma energia no show e essa energia, para que ela role, precisa realmente de você estar muito bem preparado. Isso com certeza. Eu costumo dizer que, principalmente o pessoal da música, né, existe muito essa interação como o futebol, né? O estádio lotado, o torcedor, essa energia... Mas tem uma vantagem, né? Assim, normalmente as pessoas saem de um show de rock e ninguém volta triste. Quando tem um jogo de futebol, ou um lado vai voltar triste, ou os dois vão voltar com aquela cara de empatou. né? Entendeu? Eu acho, cara, que são realmente o esporte, né? No caso, o futebol, assim como o esporte incomparavelmente mais popular do país, e música, que você fica de cara para uma multidão e vendo a reação das pessoas a uma música conhecida, a uma introdução conhecida, ao momento que a gente sabe bem, quando a gente está montando o show, aonde que a gente quer os pontos altos do show, que seriam os nossos goals, né? Que é a abertura do show, o encerramento. Então, estrategicamente. Claro. Sim, existe uma tática. A gente faz isso há 30 anos, né? WM, A gente 4, sabe 4, como a 2. gente vai acabar o show, como a gente vai voltar pro bis, que a gente sabe que a gente vai ter bis, como vai acabar o bis, se vão ter 2 bis, como é que a gente abre o show, onde que a gente coloca os nossos maiores sucessos. E isso são os nossos gols que a gente faz, e é incomparável, é uma coisa que só a gente sabe, e os atletas, eu acho, só os músicos e os atletas sabem o que é causar um impacto ali naquela hora, um né? impacto daquelas pessoas todas vibrando, olhando para você, aquilo é muito impressionante. Os primeiros segundos, os primeiros acordes de uma música conhecida, de um grande sucesso da gente, tem assim, a empolgação, né? E o urro e todo mundo gritando da mesma forma, como se fosse um gol marcado. Então vamos fazer um gol agora? Vamos fazer exatamente Vamos como lá, Ventania. aquele golaço. Logo você falando isso, cara. Não posso. Não, mas ainda dá. Hoje em dia o goleiro faz gol, pô. Logo você. Vento, claro. Esse é o nosso maior gol. 3, 4. Vento, ventania, me leve para as bordas do céu, pois vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve para onde nasce a chuva, para lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas e redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Uou, uou. Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas, os fios, mandar meus beijos pelo ar. Vento, ventania, agora que eu tô solto na vida, me leve pra qualquer lugar. Me leve, mas não me faça voltar. Lele, 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 lele. Leve, mas não me faça voltar. Yeah, leve, mas não me faça voltar. Show de bola. E a gente recorda esse tempo. Confesso que sou um dos fãs de vocês também. E que delícia ouvir, né? Essas músicas e essa música principalmente aí. Essa foi da década de 90. Né? Isso já é 92, 93. E foi a música mais tocada em 92. E a gente tem muito orgulho do quanto essa música nos projetou, não só dentro do Brasil, como fora, inclusive. Essa música se tornou um grande sucesso em Portugal.
foi regravada lá em Portugal por um cantor e fez um sucesso estrondoso também. Isso é um reconhecimento, né? Com certeza. E mais do que isso, ela é uma música que até hoje é cantada. Porque assim, quando você tem uma música que atravessa gerações, quando você tem uma música que passa por décadas, né? Essa música já tem mais de 20 anos. Né? E você vê que as pessoas cantam essa música, mesmo a turma mais nova, porque acabou crescendo ouvindo os pais cantando, o que quer que seja, os pais, os tios, os primos mais velhos. Isso é o nosso maior prêmio. E eu entendo que a música, me corrijam se eu estiver errado, mas a música ela é atemporal, né? Ela, quando ela pega, é um negócio incrível. Passam-se os anos e tem essa marca, né? A música que a gente abriu, a música que a gente tocou primeiro aqui foi Tédio, foi feita em 85, há 30 anos atrás. E se canta até hoje. Exatamente, é o equivalente, a gente está lançando, como a gente lançou 4 músicas novas aí, a gente pensar que em 2045 essas músicas vão ter alguma relevância, alguma importância para as pessoas. É muito incrível, a gente não pensava nisso com o Tédio em 85. Eu me lembro que a gente estaria em 2015 lançando um disco com 30 anos e tocar. Qual a primeira música? Tédio. Para você ter uma ideia, quando a gente começou em 1985, eu não me lembro quantas músicas eu conhecia com 30 anos de sucesso. Talvez algumas da Bossa Nova, talvez alguns rocks de Elvis Presley, mas porque nós estamos falando de 1955. E transcendendo gerações, né? Exatamente. Quem que foi uma referência para vocês ao longo do tempo, quando vocês começaram lá para fazer esse tipo de música? Nacional ou internacional? Pode ser o nacional ou o internacional, porque eu imagino que vocês têm essas duas referências, né? Vamos falar assim, inicialmente dos internacionais, porque claro que por ser rock, a gente tinha várias influências internacionais. E aí, poxa, a primeira que vem mesmo é Beatles, porque a gente começou ouvindo muita coisa e nos tornamos, muitos de nós, Beatles maníacos. Então é uma coisa que marcou profundamente. Mas outras bandas, como o próprio caso do Queen, no caso do Freddie Mercury, eu achava ele um cantor excepcional e me chamava muita atenção. Eu fui muito fã do Queen, eu tinha carteira do fã-clube oficial do Queen de Londres, assim, sabe, recebia um jornalzinho que eles me mandavam, assim, né? Porque hoje em dia você basta receber uma newsletter dessa no e-mail, né? Mas na época você sabia que uma carta tinha atravessado o Oceano Atlântico para chegar na tua casa, sabe, falando, ei, você que é fã do Queen, sabe que eles estão fazendo isso, aquilo, era uma satisfação, assim, e ao longo das décadas, depois que a gente montou o Biquíni, ficamos naturalmente fãs de várias bandas e até hoje a gente vai conhecendo bandas novas, né? Por exemplo, de um tempo para cá eu tenho gostado muito de ouvir Muse, que é uma banda assim, mais recente, é uma banda que tem mais ou menos em torno de 15 anos de idade, né? de carreira, e que é sensacional. Às vezes depois descobre mais uma nova e assim a gente vai sempre trocando ideias. Acabou que você não falou a nossa influência nacional, A nacional. que eu acho que é um consenso entre nós, né? Que é o Paralamas de Sucesso. Todos nós adoramos o Paralamas, sempre adoramos. Desde o começo, eu acho que a maior banda brasileira são eles. O Herbert é um compositor absolutamente fantástico, eu acho que é o maior compositor pop brasileiro. E nós sempre adoramos eles como artistas e pela postura deles, pela maneira com que eles sempre se colocaram. Ao longo da nossa vida, várias vezes a gente tinha alguma encruzilhada, a gente olhava um para o outro e falava assim, cara, o que os Paralamas fariam Será nessa que eles situação? fariam isso? Tinha essa reflexão. Eu sempre penso, cara. Mas às vezes a gente vai entrar numa roubada, assim, a gente fala, cara, será que os Paralamas fariam isso? O que eles fariam? E vamos falar um pouquinho da história de vocês no segundo tempo desse programa. Agora eu quero mais uma palhinha, pessoal de casa, Biquíni Cavadão. Tá bom, nós vamos tocar então uma música que faz parte desse disco e é uma música inédita, tá? É uma música que fala essencialmente sobre liberdade. Legal. Será que alguém sabe dizer onde a liberdade está? Perguntei a meio mundo, mas ninguém pôde falar. Em verdades tão veladas, em mentiras descaradas, quando a liberdade é poder. Quando chego perto, todo esqueço e não tenho vez.
Me consolo, foi errado o momento, talvez. Na verdade, nada esconde essa minha timidez. Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você. Toda hora do dia eu carrego comigo a grande agonia. Na verdade, nada esconde minha timidez. Na verdade, nada esconde essa minha timidez. Esse é Biquíni Cavadão, aqui no Resenha. Vou falar de esporte, eu queria bater um papo com vocês um pouquinho de esporte. Tem algum esportista aqui, alguém praticante de esporte, não? O que você acha? Tem, eu queria arriscar aqui, saber se tem algum atleta. Bom, de um tempo pra cá, depois que nasceu minha filha, que está agora já com 6 meses... Ah, não, você não vai botar a culpa na Letícia, né? Não, muito pelo contrário. Eu estou explicando que apenas eu estou fazendo halterofilismo, tá? Que é justamente o levantamento de 7,5 kg subindo cada vez mais. Levantamento de bebê. Levantamento de bebê, eu chamo de baby fitness, entendeu? Que é uma coisa importante. Você paga 10 levantando, brincando e pedindo cada vez mais, né, rindo, mas é muito prazeroso. Eu gosto muito de nadar, mas eu confesso a você que já... Mas em termos de nadar, o Bruno é aquele cara que, em termos de esporte, nada. Nada. Como não, Pedro? Como você nada? Eu nado. Aonde? Que clube? No clube, nado. Qual clube? Ah, muito tempo que eu não nado. E futebol? Mas não 30 anos, cara. Eu nado de vez em quando, mas assim, não, eu não tenho Qual nenhum... foi o seu vencedor? Cara, há 3 semanas atrás. Eu não tenho, assim, eu não sou um grande entusiasta de esporte. Dona Disney. Assim. Não. Mas já fiz. Eu sou asmático, então tinha que nadar, comecei a nadar desde moleque, né? Com 3 anos de idade, me tacaram numa piscina, falaram, agora vai nadar. Aos 13 anos eu me rebelei e falei, cara, chega, não quero mais saber de piscina. E aí eu fiz um esporte, acho que foi o único esporte que eu fiz por prazer, que foi esgrima. Esgrima? Esgrima. Poxa, e aí depois foi a época de fazer vestibular, eu fazia esgrima no Fluminense, no Rio de Janeiro. E aí depois fechou o departamento de esgrima do Fluminense, e eu acabei parando e não voltei mais, mas... Aliás, todos vocês estão no Rio, né? Sim, nós estamos no Rio. E o curioso é que eu tenho uma prima que é esgrimista, que participou de Olimpíada e tudo, que é a Maju Herklotz, e que agora já não vai mais participar da Olimpíada do Rio, claro, mas assim, fez Atenas, e, assim, foi bem legal para ela. E vocês que estão lá dentro do Rio agora, não vão de uma Olimpíada daqui 1 ano e pouco, como é que está isso? Como é que está a cidade? Estamos preocupados. A cidade está um canteiro de obras enorme, né? Qualquer lugar que você vá, comparável engarrafamentos enormes. Na verdade... É porque está tudo concentrado no Rio, né? Quer dizer, a Copa foi uma coisa meio espalhada pelo Brasil inteiro. As Olimpíadas são todas concentradas no Rio. Então você tem obras, além da parte da cidade olímpica e tudo mais, você está com obras de infraestrutura. Então, é o metrô expandindo o seu alcance, enfim, linhas de ônibus que estão sendo implantadas. Então, a cidade inteira está um caos. Quer dizer, vamos esperar que isso melhore. Se dá tempo para terminar? Vocês acham que a gente vai conseguir fazer uma boa Olimpíada lá? Assim, vamos separar as duas coisas. Primeiro, o evento, a outra coisa, os nossos atletas. Como o evento, assim, estamos torcendo para que, poxa, a gente não passe uma vergonha mundial. Haja visto o que aconteceu, né, que a gente recentemente, essa coisa, todos os escândalos, todas as obras que não acabaram em várias cidades, como Manaus, como Cuiabá e tudo mais. Nós tocamos em Manaus no dia do 7-1. Então, eu queria... Me conta essa experiência aí. Mas antes de contar sobre essa história, então, nós estivemos lá e nós conversamos muito com o pessoal. A gente falava, pô, e aí? Tipo, o que está sendo bom para Manaus sediar, né? Ser uma das cidades que sediam aqui na Copa. E aí as pessoas estavam falando, cara, poxa, foi prometido tanta coisa e de tudo isso, assim, pouca coisa foi resolvida. Entendeu? Infelizmente. E ainda por cima, o que foi prometido e que foi cumprido é um estádio de futebol, que viemos e convenhamos,
assim, para o campeonato amazonense, não vai servir para muita coisa. Tá fora de contexto, né? Fora de contexto. E sobre a estrutura mesmo, eu tive também, eu tive em Barcelona e conversei com espanhóis e, por acaso, alguns turistas ingleses. E nós estávamos falando exatamente sobre aí, Olimpíadas. Né? E aí os espanhóis estavam falando que realmente houve muita obra para que Barcelona ficasse pronta e que durante toda a obra todo mundo xingou, falou mal de tudo, etc. Mas que depois que acabou, houve um legado. E é isso que eu espero para o Rio de Janeiro. A mesma coisa também foi falado pelos turistas ingleses. Falei assim, cara, você não tem ideia de como é que foi, porque tanto é que as coisas tentaram não se centralizar em Londres. Eles botaram bem afastados porque não teria como ser diferente. E no final eles falaram, olha, foi legal, valeu a pena, tudo mais. Então, assim, a nossa esperança de tudo isso é que as obras todas que estejam sendo feitas nesse momento propiciem uma melhoria, uma qualidade de vida. Né, Barcelona cresceu muito depois das Olimpíadas. Teve um legado muito bacana lá. Muito. Virou um dos maiores destinos da Europa. Sim. E eu acho que o Rio de Janeiro tem muito a ganhar. E mesmo que a gente não chegue em 100% do que foi prometido. Mas eu acho que ainda assim vai ser bem legal pro Rio. Conta a história do jogo do 7-1. Do 7-1, a gente foi convocado para fazer alguns shows do FIFA Fan Fest. E tocamos no Rio, na praia de Copacabana e Portugal. Nada a ver com o Brasil. Mas era uma festa legal, né? Ah, sim. As festas eram muito legais. Legal, mas E difícil de fazer. O pessoal estava comentando, inclusive, os turistas que vieram, em comparação com outras Copas do Mundo, estavam dizendo, o bacana aqui é que as festas são de graça. Você entra, e parece que em outras Copas do Mundo você tinha que pagar para entrar na FIFA Fan Fest. Então, lógico, havia uma limitação de espaço, porque você dizia, olha, até 3.000 pessoas você pode entrar, a partir de 3.000 pessoas não cabe aqui dentro. Mas o pessoal se divertia e mesmo as torcidas de países rivais daqueles jogos... contagiante do brasileiro também, né? Rio, claro. Fizemos do Rio, que era Portugal e quem? Era Portugal e Estados Unidos. Foi um jogo bem interessante, mas assim, do ponto de vista de tocar para essa plateia, tinha muitos americanos, tinha uruguaios, tinha portugueses, né, assim, argentinos. Tinha muitos argentinos que estavam em Copacabana, então assim, e era difícil a gente cantar as nossas músicas e envolver, assim, estou falando de dezenas de milhares de pessoas, mas foi uma coisa que foi um desafio para a gente foi fazendo e o show foi melhorando ao longo do show, né? Então o show que seria, se fosse só para brasileiro, a gente já começava, né, assim, feliz da vida, mas como era muito misturado, a gente teve que ralar um pouquinho para poder fazer a coisa acontecer, mas foi ótimo. Até chegar nesse de Manaus. Tocamos em Fortaleza, foi Holanda e Costa Rica. Tá. Legal, Né? nada a ver com o Brasil. Nada. E 2 dias depois vimos em Manaus, Brasil e Alemanha. Cara, mas como é que foi Aí isso pra foi o vocês seguinte. ali? Aí aconteceu o seguinte, a gente chegou e fomos... A gente ia falar, os caras falaram assim, olha... Camarim embaixo do palco, assim, galera toda em volta ali, televisões no camarim, a gente pronto para dar uma lavada na Alemanha. Na Alemanha, todo mundo confiante, sei o que e tal. E nisso a gente entra lá e fala assim, bom, vai começar o jogo, vamos assistir. E quando acabar o jogo, já entra no palco e já fazia... No clima da vitória. No clima da vitória. Ninguém imagina que vai perder, Assim. ninguém não pensa que vai perder. Jamais, né? Aí começou a ver aquela saraivada de gols, né? Um atrás do outro. Teve uma hora que foi até engraçado que o Coelho foi ao banheiro, quando ele voltou, falou assim, ué, fizeram mais? Esse é o replay do gol anterior? Eu falei, não, esse é o quinto. Aí eu falei, eu vou tomar uma cerveja. Quando eu voltei, tinha mais um. Falei, cara, Meu Deus. Assim, inacreditável. Quando terminou então o primeiro tempo, estava 5-0, e a gente começou a ver o pessoal indo embora. E aí a gente falou assim, putz, cara, vai ficar uma tristeza tudo isso. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. O público percebendo assim, que era uma derrota de lavada desse jeito, mais chance, tá, ele falou assim, cara, vou me divertir. Então, eu acho que se tivesse sido uma vitória da Alemanha de 1-0 sobre o Brasil, haveria seria talvez mais doloroso. Seria doloroso, porque você fala, pô, eu tive chance, eu tinha uma chance e eu não consegui. O cara ali não, desistiu, né? ali era uma coisa assim, estava mais do que escrito. O pessoal fala, cara, já estamos fora mesmo, já era. Assim, a coisa ficou bem clara do tipo, cara, não temos como superar esse poderio alemão. E aí, então, a gente entrou no palco
e começamos a tocar as músicas e as pessoas foram começando a se animar. A gente foi dar essa levantada. Esquecer a derrota e colocar o pessoal na E alegria. aí a gente tocou várias músicas, aí a gente tocou, e nós tocamos Roda Gigante, que é uma música do nosso disco anterior. E eu falava assim, poxa, essa música fala sobre a vida, chama Roda Gigante. E acho que ela vale a comparação agora, porque nós que estávamos lá em cima, agora estamos por baixo. E aí demos uma sacudida, mexemos no moral da galera, falamos sobre, né, falamos assim, olha galera, vamos pensar, agora não é a hora da gente não chorar por isso, é saber que, poxa, é do esporte, em 2018 a gente tenta de novo e vamos com confiança, Super legal, isso. Super legal. E aí, cara, o show foi maravilhoso, sabe, a galera, assim, foi um dos melhores shows do ano passado por causa disso, assim, eu falei, cara, como é que eu podia imaginar que, poxa, no dia de uma tragédia futebolística, a gente pudesse ter um dos melhores shows da nossa vida naquele ano. Então a gente ficou muito contente com o resultado assim, do show, não do 7-1, claro. Óbvio. E foi muito legal. Legal. Gente, nosso tempo está chegando ao fim. Gostaria de fazer 2, 3 prorrogação, Tem os pênaltis. um segundo jogo, um terceiro jogo. Já fica o convite aqui. Foi um prazer a gente receber vocês, é uma honra recebê-los aqui. Quero agradecer, mas a gente não vai encerrar o programa sem antes ouvir uma última música para fechar com chave de ouro esse nosso campeonato. Aliás, antes eu tenho que entregar um presente para vocês do programa. Nós vamos deixar uma lembrança para todos vocês. A conversa está tão boa que a gente acaba aqui se envolvendo. A gente vai trazer um presente para vocês do Mr. Beer, do programa, uma singela lembrança. Poxa, obrigado. Que vocês realmente levem com muito carinho da gente Com aqui. certeza tá? vamos Muito levar. obrigado. Opa, que maravilha. Maravilha. Opa, Poxa, obrigado. muito obrigado. Somos Valeu, muito obrigado. fãs de cerveja. Claro, para fechar o programa nesse alto astral de Biquíni Cavadão. E a gente volta na semana que vem, um encontro marcado com você aí. Tchau. Ok. Essa aqui é Janaína, então. Janaína acorda todo dia às 4h30 e já na hora de ir pra cama Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Janaína é passageira, seu dia em 3 lotados, filas de supermercados, bancos e repartições que repartem sua vida. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz. Ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz